Pessoal, Poli, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu tempo de dar aquela respirada? Já escolheu qual que é o melhor método para somar, para subtrair? Vou fazer mais algumas subtrações, só que vou fazer pelo processo tradicional. Se o número de cima for menor do que o de baixo, eu vou precisar pedir emprestado, não é isso? Para que o número de cima seja maior do que o de baixo, a gente realize essa subtração com tranquilidade. Vamos lá? Vem cá comigo, iniciando nossa segunda aula de hoje. Conteúdo, adição e subtração. E quem está acompanhando desde a primeira aula viu que não existe só uma forma para realizarmos a adição, não existe só uma forma para nós realizarmos a subtração. Eu tenho um processo da decomposição em parcelas, eu posso realizar essas adições ou essas subtrações analisando cada uma das ordens de cada um desses números e cabe a você escolher qual que é o melhor processo. Então, vamos que vamos, professor. Faz 72 menos 36. Olhando para essa aqui, professor, eu também não faria por decomposição em parcelas. E até faria se os algarismos de cima fossem maiores do que o de baixo. Por quê? Porque eu não ia precisar me preocupar com aquela coisa de emprestar. Nesse caso ali, professor, o 2 não dá para subtrair do 6 porque ele é menor. Eu vou precisar pedir emprestado do vizinho, vou precisar pedir emprestado do 7. Então, se nós formos realizar essa subtração aqui, professor, 72 menos 36, eu vou pegar 7, empresta aí, professor, pro 2 aí, ó. Professor, esse 7, se eu tirar um dele aqui, professor, vai ficar 6. Esse 1 vai para o outro lado, o pessoal sempre tira um e coloca do lado do 2. Tem muita gente que aprendeu desse jeito, mas não entende que, na realidade, quando você tira um dígito do 7, você está tirando uma dezena. Uma dezena vale 10. Quando você joga 10 para junto do 2, professor, quando você junta 10 para junto do 2, fica 12. Agora, o que a gente vai subtrair, professor, é o 12 do 6, que dá 6, e o 6 do 3, que dá 3. É isso mesmo, Gabriel. O resultado deu a metade do 72. O resultado deu a metade do 72. Prof, mas dava para fazer por decomposição em parcelas? Até dava. Se você analisasse ali, adição é perfeito. Se for adição, porque se fosse adição, eu sempre faço assim. Se eu não conseguir de cabeça, aí é que eu vou fazer o processo tradicional. Se ali fosse adição, seria 7 dezenas com 3 dezenas, daria 10 dezenas, que daria 100, com 8 unidades, ia dar 108, se fosse de cabeça. Como é subtração, eu tenho esse processo tradicional, ou eu posso decompor em parcelas, tipo, eu poderia estar fazendo 70 mais 2 para subtrair de 30 mais 6. Só que é aquela história, professor, tipo assim, o 2 não dá para subtrair do 6. Então, esse 70, ele vai ter que emprestar para lá. Então, a gente ia reescrever essa decomposição em parcelas. Se você tirar 10 ali do 70, o senhor vai ficar com 60, mais esse 10 indo para o lado, vai ficar 12. 60 mais 12 é o mesmo 72, professor. E embaixo eu botaria o 30 mais o 6. Olha como dá para subtrair agora. 12 menos 6 dá 6. E 60 menos 30 dá 30. 30 mais 6 dá o mesmo resultado, 36. Foi uma coincidência, Gabriel. Coincidentemente deu o mesmo resultado, não é verdade? Prof, e se os números fossem maiores, maiores, maiores e maiores, dá problema? E se um tiver mais ordens do que o outro? Não tem problema. O único cuidado que você tem que ter para realizar adição e subtração pelo método mais comum, pelo método tradicional, é você lembrar de colocar, se eu tenho aqui 248, para subtrair de 53, é você colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. É só esse o cuidado que você tem que ter. Unidade faz conta com unidade, dezena faz conta com dezena, centena faz conta com centena. Aqui já dá da gente fazer a conta. 8 menos 3 dá para fazer, professor. 8 menos 3 dá 5.
Mas quando a gente vai para a dezena, 4 dezenas menos 5 dezenas não dá, professor, para fazer. Porque o 4 é menor do que o 5. Então, eu tenho que pedir do vizinho da esquerda. Aquele 2 vai emprestar para o 4. Se eu tirar uma centenazinha do 2 aqui, professor, ó. Se eu tirar uma centena, vai sobrar 1. E essa uma centena vai para cá, professor. Vai ficar uma centena com 4 dezenas, daria 140, professor. Ia dar 14 dezenas. Ia dar 14 dezenas. 14 dezenas menos 5 dezenas vai dar exatamente 9 dezenas. 14 menos 5, 9. 1 não tem com que subtrair. Baixa somente o 1. Ou seja, a resposta 195. Professor, diga uma coisa. Eu poderia quebrar em parcelas do jeito que eu quisesse. Será que dava certo se eu trocasse as parcelas ali? Tipo, 248, eu poderia dizer, tipo, da minha cabeça, eu poderia dizer que era 190 mais 50 mais 8. Eu poderia quebrar assim, com 3 valores diferentes? Pode? O que é que vocês acham? Pode também, se você quiser, pode. Porque se eu botar 190 com 50, dá exatamente 240. Com 8 vai dar 248. Professor, interessante. Interessante aí. Então, na nossa situação aqui, professor, o que é que a gente pode estar fazendo? Deixa eu ver bem aqui. Vou botar o 53, professor. Vai ser 50 mais 3, decomposto em parcelas, ó. Se a gente for subtrair, repete o 190, 50 com 50 dá 0. 8 menos 3 vai dar... Pronto, professor. Tá aí, ó. 190 mais 0 mais 5. 195. Mesmo resultado. Mesmo resultado. Ah, professor, mas ali você não fez a decomposição mesmo em parcelas, não, né? Não, porque se fosse decomposição em parcelas, teria que ser 200 mais 40 mais 8. Aí tinha que emprestar. Eu fiz antes, professor. Eu quebrei antes, porque eu já tinha visto ali, professor, que o 40 ali não ia dar para subtrair dos 50. As 4 unidades não daria para subtrair das 5 unidades. Vamos para mais exemplos, professor. 305 menos 138. Prof, olha só na nossa situação. Ali, professor, o senhor tem 305 menos 138. Pelo processo tradicional, 3, 0, 5, 1, 3, 8. Unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena. O 5 começa assim pela unidade, tá bom? 5 dá para subtrair de 8? Dá não, professor, que é menor. Vou ter que pedir emprestado do número que está à esquerda do 5. Mas quem está à esquerda do 5 é 0, professor. 0 não tem como emprestar para o 5. Então, eu vou ter que pedir para quem está mais para a esquerda. Eu vou ter que pedir para o 3. Só que o que acontece? Os empréstimos têm que ser de escadinha. O 3 não pode emprestar direto para o 5. O 3 ele vai emprestar primeiro para o 0. Se eu tirar 1 do 3, aqui vai ficar 2. Esse 1 vai para o lado aqui do 0, que vai fazer ele ficar 10. Ah, agora ficou 10. 10 dá para emprestar para o 5? Dá. Se eu tirar 1 desse 10, ele vai virar 9, professor. E o 1 que eu tirei vai passar para o 5, que vai dar 15. Então, o que a gente vai subtrair aqui vai ser 15 menos 8, que dá 7. Vai ser 9 menos 3, que dá 6. E 2 menos 1, que dá 1. Aqui seria o processo tradicional 167. Professor, diga uma coisa. Se eu quisesse quebrar tipo assim, professor, o 305 para subtrair, professor, do 138. Eu posso acrescentar aos dois números, professor, ou eu posso tirar dos dois números um mesmo valor que nós não iremos alterar o resultado. Vocês sabiam? Tipo, se eu acrescentasse 5 no número de cima e 5 no número de baixo, não alteraria o resultado.
Se eu tirasse 2 do número de cima, 2 do número de baixo, também não alteraria o nosso resultado. Então, olha o que é que eu poderia estar fazendo ali na situação. Eu poderia acrescentar 2 unidades no 305, 2 unidades no 130, que ia ficar 307, 140. Já daria para subtrair. Professor, mas ia precisar emprestar do mesmo jeito. E por decomposição em parcelas? O que vocês acham que daria? Professor, se a gente fosse fazer em decomposição em parcelas, o número de cima seria 300 mais 0 mais 5. O de baixo ia ser 100 mais 30 mais 8. Professor, não ia dar nem o 5 com 8, nem o 0 com 30. Então, o que é que eu poderia estar fazendo? No 300 ali, professor, eu tiraria uma centena, professor. Iria ficar 200 mais 100 mais 5. Embaixo ia ficar 100 mais 30 mais 8. Professor, mas agora o senhor ajeitou lá o 0, mas faltou o 5. Agora eu vou tirar, professor, desse 100, eu vou tirar aqui uma dezena dele. A conta ia ficar 200 mais 90 mais 15. Para subtrair de 100 mais 30 mais 8. Faltou foi o espaço aqui, eu teria que botar mais em cima. Agora daria para a gente subtrair. Aí você pode estar pensando, professor, mas aí vai dar muito trabalho. Concordo com você. Por isso que eu disse para vocês que a decomposição em parcelas, ela só é interessante para o processo da adição. Para o processo da subtração, ela só é interessante se ninguém precisar emprestar números. Como assim, professor? Se eu pedisse para você fazer 278 para subtrair de 125, aqui decomposição em parcelas dava certo. Porque eu não preciso pedir, professor, emprestado para ninguém. Se eu fosse decompor em parcelas, deixa eu botar menorzinho aqui, 278.125, 278 para subtrair. Esse aqui é outro exemplo que eu estou botando da minha cabeça, tá, gente? Eu poderia dizer, professor, que esse cara aqui é 200 mais 70 mais 8. Esse cara aqui vai ser 100 mais 20 mais 5. E dá para subtrair, ó, professor. 8 de 5 dá 3. 70 de 20 dá 50. 200 menos 100 dá exatamente 100. Então, o resultado dessa subtração seria 153. Então, a decomposição em parcelas, na subtração, ela só é interessante quando eu não preciso pedir emprestado. Pegou a ideia? Ela só é interessante quando eu não preciso pedir emprestado. Professor, diga uma coisa, dava para fazer também pelaquela questão da subtração das ordens, igual como se eu estava fazendo aquelas somas lá? Também daria certo. Porque eu poderia dizer que eu tenho 2 dezenas para subtrair de uma dezena. Professor, se eu tenho 2 dezenas... Espera aí. Marca texto. Eu tenho 2 dezenas. Tirando uma dezena, centenas. 2 centenas. Tirando uma centena, sobra uma centena. Sobraria 100. Mais 7 dezenas, agora é dezenas. Tirando 2 dezenas, sobram 5 dezenas, que é 50. 8 unidades, tirando 5 unidades, sobra, que vai dar o mesmo 153. Fechou? Prof, vai para mais, professor. 100 menos 65, precisa pedir emprestado, não precisa? Precisa, professor. Se precisa pedir emprestado, prof, dá mais trabalho. Agora, esse aí do 65, como é para subtrair lá daquele 100, professor, eu costumo fazer assim, professor. Eu dizia que o 100 era a mesma coisa que 65 mais 30. No caso, 65 mais 35, no caso. Isso. Seria 100
Ó um artifíciozinho. Eu poderia dizer que esse aqui seria 65 mais 35. Para subtrair de 65, o resultado dava só o quê? Dava só 35 para a gente tentar fazer de cabeça. Deu certo? Prof, pelo processo tradicional, dá quanto? 100 para subtrair de 65. Esse 1 vai emprestar para esse 0. Professor, aqui vai ficar quanto, professor? Vai ficar 10, não é isso? Aqui vai ficar 10. Só que agora esse 10 vai emprestar para esse 0, professor. Então, quem vai ficar sendo 10 é o último dígito. Aqui vai ficar sendo 10, aqui vai ficar sendo 9. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 6 dá o mesmo 3. Processo tradicional, que é aquele que a gente coloca unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. Professor, olha só, vamos começar a brincar aqui um pouquinho com vocês. Vê só essa questão aqui, ó. Assinale a alternativa que mostra corretamente o valor relativo ao algarismo 8 nos números. Professor, valor relativo é como se você fizesse a decomposição em parcelas só daquele dígito. Olha, no número, ele quer só do algarismo 8. Professor, esse 8 aqui, o 8 aqui, 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 aqui. É só você entender em que ordem eles estão, professor. Nesse primeiro, eu tenho unidade, é 84.761. Tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Se eu tenho 8 dezenas de milhar. Mas para você não confundir, é só você pegar ele do jeito que está aqui, ó. Quando você quer o valor relativo, você coloca o 8. Você não tem o 4, 7, 6 e 1 à sua direita? É só completar com zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Professor, aqui já sei qual é a resposta, professor. Só pode ser a letra C. Aqui é 80 mil. Aqui, professor, se eu pego o 8 e olha só para o que está à esquerda, só tem 1. É 80, professor. O valor relativo dele é 80, porque esse segundo 8 corresponde a 8 unidades, 8 dezenas. 8 dezenas corresponde a 80. Esse aqui, professor, coloca 8 e completa aqui, ó, com 3 zeros, que é 8.000. Esse aqui coloca o 8, completa com 2 zeros, que dá 800. E esse aqui é só 8 unidades mesmo. Ah, professor, ficou fácil. Alternativa correta, letra C de canal educação. Você entendeu? Certeza, certeza que você entendeu? Prof, vamos para mais. E aí? Você já escolheu qual é o melhor caminho para você realizar somas? Peguei agora números maiores. Esses aí é interessantíssimo. São todas adições, não é? Aquele do algoritmo das ordens é perfeito. Perfeito. Ou eu posso fazer o processo tradicional. Ou eu posso fazer o processo. Deixa eu ver se eu coloquei de um por um. Coloquei. Pelo processo tradicional, professor, o senhor vai ter que pedir emprestado. Não é isso? Aliás, desculpa. O senhor vai ter que fazer a soma de trás para frente e vai, no caso, quando passar de 10 unidades, professor, o senhor passa lá para o cara de cima. Tipo, a primeira aqui, 8 mais 5 dá 13, né? 8 mais 5 dá 13. Eu vou colocar o 3, vai subir 1. 3 mais 4 dá 7. 7 com aquele 1 que subiu dá 8. 3 mais 6, professor, dá 9. 4 mais 8 dá 12. Só que eu coloco 2, sobe 1. 1 mais 3, 4. Com 2 vai dar 6. Professor, deu 62.938. O outro lá, professor, o segundo. Eu tenho 7 mais 5 de trás para frente. 7 mais 5. Lembrando que tem que colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. 7 mais 5 dá 12. Coloco 2, sobe 1.
5 com 9 dá 14, com aquele 1 que subiu dá 15. Coloca só o 5 e sobe 1, porque eu não posso escrever o 15 embaixo. Cada soma dessas, a gente coloca só o resultado das unidades. E se der mais de 10, no caso, vai a casa para frente, vai para cima, na realidade. Como foi que você fez ali? Você fez o 5.000. Qual que é essa daí, Gabriel, que você está fazendo? 5.000 mais 12.000. Qual que é essa daí? Qual que é essa daí, Gabriel, que você está fazendo aí? Tô tentando ver. Eu acho que não é dessa aqui não, é? 5.000, 12.970 e 13? Vamos ver aqui, já já. 50.000 com 12.000 daria 62.983. Ah, entendi. Ah, aquela do algoritmo, não é? Você fez 3, 2 dá 5, né? 5 dezenas de milhar, 50.000. Ah, agora entendi. É porque eu comecei a falar, já eu vou fazer desse jeito. Eu também faria desse jeito que você colocou aí, ó. Ficaria mais interessante, porque dá para fazer de cabeça. Quando você faz desse jeito, você está percebendo que os números, tudo lá ó, é com zero. Ó. 50.000 com 12.000 já dá 62.000. 62.900. Aí 62.900 com 70 dá 62.970. Aí com 13, 62.983. Voltando para o outro aqui, professor. A gente fez 5, 9, 14 com 15. Coloquei o 5, subiu 1. Aí vai ficar 8 mais 6, 14 com 1. Com 1 que subiu dá 15 novamente. Coloco o 5, sobe 1. Aí vai ficar 4 mais 1 dá 5. Com o 1 que subiu dá 6. E o 3 não tem com quem somar. Só é baixar ele aqui. Ficou 36.552. Você vê que eu não preciso me preocupar. Passou de 10, tem que subir 1 para cima, tem que subir 2 para cima. Professor, aqui ó, 9 mais 4 dá 13. Aí eu coloco 3, sobe 1. Esse aqui é o processo tradicional. 2 mais 6 dá 8. Com aquele 1 que subiu, 9. 6 mais 8... 6 mais 8 dá 14. Coloca o 4 e sobe 1. 0 com 6 dá 6, com 1 que subiu vai dar 7. 8 mais 5 dá 13. Coloca o 3, sobe 1. 3 mais 1 dá 4, com 1 que subiu vai dar... O professor deu 50, na realidade, 537.493. Agora, eu acho interessante fazer por ordens. Como assim? Nessa situação, eu tenho aqui, ó, dezena de milhar. Eu faço só aqui, ó, 3 mais 2, professor, vai dar 5 dezenas de milhar, não é isso? 5 dezenas de milhar vai dar, professor, 12 unidades de milhar. Professor, 3 mais 6 vai dar 9 centenas. Deu para entender como é que a gente está fazendo? Vou botar na horizontal para facilitar para você, ó. Então vai ser 5 dezenas de milhar, que eu vou juntar com 12, que é o 4 com 8. 4 com 8 dá 12. 12 unidades de milhar, que eu vou somar, professor, 3 mais 6 dá 9 centenas, que eu vou somar com 3 mais 4 dá 7 dezenas, que eu vou somar com 8 mais 5, que vai dar 13 unidades. Professor, 5 dezenas é 50. Dezenas de milhar, 50.000. 12 unidades é 12. De milhar é 12.000. 9 centenas é 900. 7 dezenas é 70. 13 unidades é 13 unidades mesmo. Eu acho mais fácil desse jeito.
Professor, vai ficar, dá para fazer até de cabeça, ó, 50 mais 12 dá 62, 62.983, que é o mesmo resultado. Fica a seu critério. Ou o processo tradicional, esse daí. Letra B. Deu quanto, Gabriel, o seu lá? Ah, esse daí você já tinha colocado já para mim? Esse aí é outro. Ah, não, esse foi o que você já tinha colocado lá em cima. Deu certinho. Você já tinha colocado. Esse aqui, professor, eu tenho só 3 dezenas de milhar. Eu até peço que você tente fazer logo de cabeça. 3 dezenas é 30. De milhar é 30 mil. Mais 4 mais 1 dá 5. É 5 o quê? 5 unidades de milhar. 5 mil. 8 mais 6, não é? Eu acho mais fácil fazer assim. 8 mais 6 dá 14, mas é 14 o quê? Centenas. 14 centenas é 1.400. 14 centenas, 1.400. Mais, professor, 5 mais 9 dá 14. 14 o quê? 14 dezenas dá 140. 14 dezenas dá 140. E a última lá, 7 mais 5 dá 12. 12 unidades. Continua sendo 12 mesmo. Quanto é que vai dar a soma aqui, professor? Ó, vê se dá para fazer de cabeça. 30 mil com 5 mil dá 35. 35 mil com 1.400 dá 36.400. 36.400 com 140 dá 36.540. 36.540 somado com 12 vai dar 36.552. 36.552. É isso mesmo. Só fui conferir o resultado aqui. Certinho? Professor, a última, lá. Essa aqui é a grandona, né? Cara, quanto maior o número, melhor por esse processo. Olha como dá de você fazer rapidex sem precisar pedir emprestado. 1 mais 3 dá 4. 4 o quê? Centenas de milhar. 4 centenas é 400. De milhar é só botar 3 zeros. Mais 8 mais 5 dá 13. 13 o quê? Dezenas. 13 dezenas é 130. De milhar é 130 mil. Mais 0 mais 6 dá 6. 6 o quê? 6 unidades de milhar, que é 6 mil. 6 mais 8, professor, dá 14. 14 o quê? 14 centenas. 14 centenas é exatamente 1.400. Tá acabando. Professor, 2 mais 6 dá 8. 8 o quê? Dezenas, que dá 80. E 9 mais 4 dá 13. 13 unidades. Professor, vai dar 400 mil com 130 mil, dá 530 mil. 530 mil com 6 mil dá 536 mil. Com o 1.400 vai dar 537.400. Então vai dar 537.493. Só voltar lá, se era 493 mesmo. Opa, oxe. Estou passando? É aqui. Não, volta. Ali já é subtração. Mais uma. 537.493, que é tudo parecido. Professor, deu. Fechamos aqui. Cheguei no resultado. Estava só procurando lá. Todos certinhos. Professor, vamos para a subtração. Subtração, professor. No caso da subtração, como eu falei anteriormente, se precisar pedir emprestado, professor, o processo tradicional é mais interessante. Deixa eu ver se alguém precisa pedir emprestado.
No primeiro exemplo aqui, professor, já estou vendo que o 2 precisa pedir emprestado. Então, não vou fazer por decomposição em parcelas, muito menos pelas ordens, pelos algoritmos das ordens. Professor, aqui eu vou precisar emprestado. Professor, aqui... aqui precisa pedir... Aliás, aqui, ó. Precisa pedir emprestado. Professor, eu acho que o método tradicional é o mais interessante, é o mais adequado para esses tipos de subtração aí, ó. Então, coloca um em cima do outro. Vamos lá, professor. Na nossa situação, a gente vai começar, no caso, pelo processo tradicional, faz a conta de trás para frente. É da direita para a esquerda. Você vai fazer a conta das unidades, depois a conta das dezenas, depois da centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Esse 2 não dá para subtrair do 7. Eu vou pedir emprestado do 5, que vai ficar 4, e aqui vai passar a ser 12. 12 tirando 7 dá 5, professor. 4 menos 4 dá 0. 6 menos 3 dá 3. 7 tirando 2 dá 5. E 2 menos 1 dá 1, professor. 15.305. Foi tranquilo, foi tranquilo. Prof, nessa outra aqui, professor, se o senhor quisesse fazer decomposição em parcelas, o senhor poderia ter emprestado antes. Pode. Pode sim, pode fazer o empréstimo antes, mas ia ficar maior, ia dar mais trabalho, tinha que escrever. Professor, é preferível fazer o processo tradicional mesmo. Deixa eu ver aqui, professor. Nessa daqui, do mesmo jeito, unidade com unidade, dezena com dezena, centena, centena, unidade de milhar com unidade de milhar, dezena de milhar com dezena de milhar. Mas se o número de cima for menor do que o de baixo, eu tenho que pedir emprestado do cara que está na esquerda. Professor, para começar unidade com unidade dá certo, porque é 8 em cima e 5 embaixo. 8 menos 5 sobra 3. Agora, esse 1 para tirar de 2 não dá. Vou ter que pedir emprestado do 7. Se eu tirar 1 desse 7, vai sobrar 6 e 1, se juntando a este outro 1, vai ficar 11, professor. Agora, 11 tirando 2, professor, dá certo. Vai dar 9. 6 tirando 4, sobra 2. 2 para tirar de 5 não dá. Vou ter que pedir emprestado do 3. Esse 3 tirando 1 vai sobrar 2. E 1 vai colar do lado do 2, vai ficar 12, professor. 12 menos 5 dá exatamente 7. E 2, tirando 1, sobra exatamente 1. A resposta dessa subtração, 17.293. Professor, diz uma coisa. Eu poderia arredondar o número de cima para facilitar a minha vida? Ou arredondar o número de baixo? Olha, na situação, se eu quisesse arredondar o número de baixo para um número maior, tipo 15.430, mas também ia dar o mesmo trabalho. Ia dar o mesmo trabalho por decomposição em parcelas. Efetivamente, literalmente, o processo ideal seria nós fazermos, tá? A parte lá, numerador, eu só quero falar numerador, unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena, e aí vai. Não tem outro processo mais fácil mesmo, não. Prof, olha a última aí. Olha a última subtração. Quanto é que vai dar essa subtração aí? Façam aí para mim. Essa última aí eu vou fazer por decomposição em parcelas, só para que vocês possam fazer um comparativo com o tamanho da conta. Ali já para começar, unidade com unidade dá certo, professor. 3 tirando 2, sobra 1. Agora o 4 ali, professor, não dá para subtrair do 5. Ele vai ter que pedir emprestado daquele 6 lá, professor. Se eu tirar 1 aqui, vai ficar 5. E aqui vai ficar 14. 14 tirando 5 sobra 9, professor. Aí, novamente, agora eu tenho que fazer 5 menos 8, professor. Não dá. Tenho que pedir emprestado do 9. Se eu tirar 1 desse 9, vai sobrar 8. E o 1 vai para o lado do 5 que estava lá. Então, nós vamos ter 15 para tirar de 8. 15 para tirar de 8, professor, 15 menos 8 dá 7. 8
dá para tirar de 6. 8 menos 6, sobra 2. 6 menos 7 não dá, professor. Caramba, esse aqui tem que pedir emprestado pra caramba, né? 6 menos 7 não dá, vou ter que pedir do 5, que vai ficar 4. E esse 1 vai passar para o lado do 6, que vai ficar 16. Agora dá para subtrair. 16 menos 7, professor, 16 menos 7 dá exatamente 9, professor. É isso mesmo? 9. Dá 9. E 4 menos 1 dá o nosso 3. Deu 392.791. Professor, se eu quisesse fazer pelo aquele algoritmo, professor, a gente podia fazer? Até podia. Mas o que que acontece ali, ó? Quando eu tenho lá centena de milhar, 5 centenas de milhar para subtrair de 1 centena de milhar dá. Mas 6 dezenas de milhar para subtrair de 7 dezenas de milhar já não dá. Então, eu poderia fazer o seguinte, professor, eu já poderia começar emprestando, na hora que eu visualizasse que um dos números não daria para subtrair, eu já começaria emprestando lá de cima logo. Tipo, professor, se eu fosse emprestar logo, eu emprestaria do 5 para o 6, aí no caso já ia ficar, professor, do 5 para o 6, iriam ficar 5 centenas de milhar, ia ficar 16 dezenas de milhar, iam ficar 8 unidades. Aí, no caso, teve que emprestar também. Professor, por decomposição em parcela, só se a gente for escrevendo mesmo. Porque, no caso, a gente teria, deixa eu ver se cabe aqui. Vou fazer aqui embaixo. Professor, ia ficar 5... 1, 2, 3, 4, 5. 1 mais 6 mais aqui a decomposição em parcelas do número lá de cima. Para subtrair de quanto, professor? Para subtrair de... Aqui vai ficar 6.852. Se eu fosse fazer. Não dá trabalho, gente? Pensa só. Professor, realmente, se a gente pegar amanhã lá, fazer ali é melhor, professor. Porque se a gente fosse fazer aqui, ó, é como eu falei, este processo, ele só é interessante se ninguém precisar pedir emprestado. Então, na nossa situação lá, ó, o 40 não ia dar para subtrair do 50. O 6.000, ou 6.000 não, perdão, o 600 não ia dar para subtrair do 800. O 60.000 ali não ia dar para subtrair do 70.000. Então, professor, a gente já tinha que começar a fazer esses empréstimos aí. Prof, tipo, o 600 aqui, ó, ele teria que emprestar para o 40 para dar certo. E os 50.000 aqui, ó, teria que emprestar para o 60.000, para que a gente pudesse realizar esta conta de forma correta. Só que quando você está lá, você não tem, né, 600, você está na casa das centenas, professor. Você empresta uma centena. Você emprestaria uma centena para lá, professor, ficaria no lugar dos 600. Ia ficar 500. E essa uma centena que você jogou iria passar para cá, que é 140, ia dar o mesmo trabalho. O 500.000, cadê a borrachinha? Habilitei, deixa eu ver. Habilitei. O 500.000 teria que emprestar 100.000, professor. Aqui iria ficar
400 mil, e os 100 mil iria emprestar para os 60 mil, aqui ia ficar 100. Agora daria da gente fazer toda esta conta. Eu acho que daria mais trabalho, vocês concordam comigo? Aí vai ficar 3 menos 2 dá 1, 140 menos 50 dá 90, 500 menos 800. E professor, não dá. Você vai ter que pedir ali, ó, do 9 mil, você vai ter que tirar daqui para cá, professor, para aumentar esse 500 aqui, ó. Então vai ficar 8 mil. Aqui vai ficar 8 mil e aqui vai passar a ser 1.500. 1.500 menos 800, professor, sobra exatamente 700. 8 mil menos 6 mil dá 2 mil. 160 mil menos 70 mil dá 90 mil. E 400 mil menos 100 mil vai dar 300 mil. Junta todos os resultados das devidas subtrações, a gente vai ter 300 mil mais 90 mil dá 390 mil, com 2.392 mil, então 302 mil mais 791, o mesmo resultado que nós encontramos, 392.791. Só que deu para perceber bem mais trabalho. Tem que ter, professor, subtração, vamos fechar assim, processo tradicional é o mais interessante, é o melhor, beleza? O que é que você como aluno vai fazer de hoje para frente? Você vai treinar. Você vai treinar os processos de adição, você vai treinar os processos de subtração e vai perceber que você pode estar utilizando todos os processos que nós apresentamos para vocês. Só que em algumas situações o processo tradicional, que é aquele que coloca unidade em cima de unidade, dezena, dezena, centena, centena, é o ideal para uma situação e não para outra. Algumas delas dá para você fazer de cabeça. Na subtração é que dá mais trabalho, professor. Principalmente quando eu tenho que pedir emprestado. Aí, nesse caso, o processo tradicional é inevitável. Se eu não fizer, professor, pelo processo tradicional, e eu for recorrer ao processo da decomposição, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter mais conta, e aí vai. Fechou? Meus queridos, adição e subtração, a gente vai ter mais uma aulazinha, tá bom? Vocês depois busquem, seria a nossa aula não presencial, onde a gente vai trabalhar uma revisão e basicamente trabalhar exercício, exercício, exercício. Vou deixar no final deste material da aula não presencial atividades para que você possa estar treinando sozinho. Fechou? Meus queridos, só tenho a agradecer, desejar a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha.